Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador, aquele que dá recompensa. Para quem? Para as pessoas que buscam. Algumas versões dizem que buscam diligentemente, mostrando que envolve um certo esforço para chegar ao conhecimento de Deus. Ele está disposto a nos dar a recompensa da vida eterna. Mas para isso, temos que crer nele e temos que buscar a comunhão com ele. Em Atos capítulo 17, quando fala sobre o trabalho do apóstolo Paulo, faz um comentário sobre pessoas de Bereia e a atitude que demonstraram em relação à palavra do Senhor. Diz, versículo 11, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O que nós percebemos é que essa busca diligente de Deus, querendo conhecer mesmo o nosso Senhor, exige estudo, exige conhecimento das Escrituras. É justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero dar umas sugestões práticas de como aprender a Bíblia. E basicamente falando de 3 abordagens, 3 coisas distintas, mas interligadas, que ajudam a desenvolver um conhecimento das Escrituras e um conhecimento equilibrado, onde chegamos a entender a mensagem principal das Escrituras de começo ao fim. Então eu quero sugerir 3 etapas, 3 coisas que cada pessoa precisa fazer para realmente alcançar um bom conhecimento das Escrituras. A primeira parte desse processo é a leitura da Bíblia. Por isso, a minha sugestão é que você se organize para ler a Bíblia de capa a capa dentro do espaço de 12 meses, de um ano. E depois que repita o mesmo processo, a cada ano, lendo a Bíblia toda. Se você quiser, pode fazer com mais frequência. Não é muito difícil ler a Bíblia em 6 meses ou 4 meses. Mas para fazer a leitura da Bíblia toda em um ano, a pessoa, na média, em termos de leitura, precisa de uns 15, talvez 20 minutos por dia. Pouco tempo investido. A minha sugestão é de fazer isso no início do dia, se for possível. Mas o importante é de dedicar um tempo, todos os dias, para a leitura. Se alguma coisa atrapalhar, que você perde um dia ou outro, ao invés de tentar recuperar tudo que perdeu, simplesmente continua onde parou. Mas usando alguma programação, algum plano de leitura, que permite a leitura da Bíblia toda, dentro de 12 meses. Para isso, eu posso até sugerir um livro que eu vou mencionar melhor no final do episódio hoje, um livro chamado de Andando com Deus. Acho que dá para ver aí a imagem. E no final eu vou mencionar a possibilidade de você ganhar este livro gratuitamente para usar no seu estudo. E se não conseguir ganhar a versão impressa, nós temos as mesmas informações disponíveis no site de estudosdabiblia.net, onde você vai encontrar um plano interessante de leitura. Ao invés de simplesmente ler de Gênesis até Apocalipse direto, esse plano de leitura divide as leituras cada dia em 5 partes diferentes da Bíblia, onde não vai cansar tanto a leitura. Porque quando chega em algumas partes da Bíblia, a leitura pode ser um pouco mais difícil. O começo de 1 Crônicas, por exemplo, tem 9 capítulos só de genealogias. Mas você não vai ler todos os 9 capítulos de uma vez. Vai incluir na sua leitura. Faz parte das Escrituras. Tem coisas importantes para aprender. Mas, dividindo a leitura desta maneira, você vai incluir no mesmo dia leituras de outras coisas. Então, no final do episódio de hoje, quem fica até o final, eu vou dar uma oportunidade especial de ganhar esse livro para ajudar na sua leitura,
talvez já a partir do começo do ano. Então, a primeira parte, leitura. Quando você faz a leitura da Bíblia, você não para tentar compreender cada detalhe. Você não fica muito tempo procurando palavras no dicionário ou correndo para ver outras passagens ligadas àquela leitura. Você lê para entender, de modo geral, a mensagem das Escrituras. E assim é possível, investindo de 15 a 20 minutos por dia, é possível fazer a leitura da Bíblia completa dentro de um ano. Mas isso é a primeira parte do processo de aprender a Bíblia. Não é a única coisa. Segunda parte é o estudo dos livros da Bíblia. Paralelo com a leitura. O estudo, agora sim, mais detalhado, procurando compreender o que tem de conteúdo em cada livro. E nisso, novamente, a sugestão é de não omitir nada. Que no seu plano de estudo você se programa para estudar todos os livros da Bíblia. A minha sugestão é que você se programe para fazer isso no espaço de 4 a 7 anos. Se você for fazer, por exemplo, em 5 anos, você precisaria fazer o quê? Cada semana estudar um capítulo do Novo Testamento e, ao mesmo tempo, de 3 a 4 capítulos do Antigo Testamento. O Novo Testamento é o que governa as nossas vidas hoje, então merece uma atenção maior. Por isso que a minha sugestão é que toda semana, um capítulo do Novo e 3 ou 4 capítulos do Antigo Testamento. E nesse ritmo, você consegue, no espaço de aproximadamente 5 anos, estudar todos os livros da Bíblia. Quando termina, depois de 5 anos, repita. Faça novamente, em mais 5 anos, o estudo dos mesmos livros. E assim, dependendo de quantos anos de vida você tem, talvez você vai conseguir estudar a Bíblia toda 6, 8, 10 vezes ainda, dependendo da sua idade e quanto tempo de vida tiver. Agora, o que você faz nesse estudo dos livros da Bíblia? Para isso, vai precisar de um caderno ou vários cadernos ao longo do ano. Talvez um arquivo no seu computador. Se você usa computador, pode ser arquivos onde você organiza suas anotações. E nisso você faz um esboço de cada capítulo ou cada trecho que você estuda, observando os pontos principais, anotando palavras-chave, palavras repetidas. Por exemplo, quando você estuda alguma epístola de Paulo, às vezes Paulo repete várias vezes a mesma palavra. Faça anotações sobre isso. Quais versículos ele cita? Depois observando talvez diferenças no ponto que ele apresenta cada vez que ele usa essas palavras. Agora, nesta fase de estudo, agora sim, você vai usar um dicionário para procurar significados de palavras difíceis. Existem palavras na Bíblia que nós não temos costume de usar no dia a dia. Então, a primeira coisa pode ser um dicionário comum, porque as Bíblias foram traduzidas para nosso idioma, e assim, normalmente, o significado da palavra num dicionário comum vai ajudar a esclarecer o significado na Bíblia. Mas, às vezes, tem algumas palavras que têm um significado especial no contexto espiritual. Como que você vai descobrir esses significados? Tem 2 dicas para isso. Primeiro, comparação de outras versões. É bom ter uma Bíblia que você usa como sua Bíblia principal de estudo, mas mais 2 ou 3 de outras versões que você pode usar para comparar quando enfrentar alguma dificuldade. E assim pode ter alguma versão talvez um pouco mais fácil, que você pode usar para consultar, para compreender melhor palavras. Segunda maneira de fazer isso é pela compra de dicionários especificamente voltados à Bíblia. Ou tem alguns recursos assim online, se você tem costume de fazer pesquisas na internet. Mas nesse caso, você procura compreender a palavra naquele contexto bíblico. Talvez algumas informações sobre a raiz da palavra no hebraico, ou grego, ou aramaico.
os idiomas usados para revelar essas escrituras. Agora, eu não estou sugerindo que precisa conhecer grego ou precisa conhecer hebraico para entender a Bíblia, mas que dicionários bíblicos muitas vezes buscam explicar o significado de palavras que vêm do original. Agora, sempre tem que exercer cuidado de não começar a achar que entende mais do que realmente compreende, especialmente quando se trata de idiomas originais, idiomas usados na transmissão da palavra, quando Deus falou para os apóstolos e profetas para revelar a mensagem. Agora, essa parte exige disciplina. E agora, um investimento maior de tempo para estudar um capítulo do Novo e 3 ou 4 capítulos do Antigo Testamento cada semana, dependendo da profundidade do seu estudo. Talvez você vai investir mais 30 minutos, talvez mais 1 hora por dia só nesse estudo. Agora, tem outras coisas que podem ajudar. Se você participa de grupos de estudo, pode ser que aumente sua compreensão das Escrituras por causa da ajuda que vem de um professor ou de outros alunos estudando juntos. Pode ser que isso aconteça no contexto de uma igreja. Se você participa de uma igreja que realmente valoriza as Escrituras, que dá importância para o estudo da Bíblia, pode ser que nesse contexto você consegue compreender mais da palavra, recebendo a ajuda de professores e de outros alunos. Nós também oferecemos toda semana várias aulas online, que você pode participar ao vivo. Em alguns casos também disponibilizamos gravações depois, mas nem de todas as aulas. Mas se você participar ao vivo, você pode responder perguntas, até fazer perguntas, e acompanhar um estudo organizado, guiado, mais ou menos nesse mesmo ritmo que eu falei. Normalmente, nos nossos estudos, nós estudamos pelo menos um capítulo novo e 3 ou 4 capítulos do Antigo Testamento cada semana, que é justamente o ritmo que eu sugeri para conseguir estudar a Bíblia toda no espaço de 4 a 7 anos. Você vai descobrir que esse tipo de estudo enriquece muito o seu entendimento das Escrituras. E quando eu falei de fazer uma vez e depois repetir novamente, talvez fazendo várias vezes ao longo da vida, cada vez que você repete o estudo, você vai descobrir coisas que não percebeu da primeira vez. Às vezes, vai relembrar de coisas que já estudou no passado, mas esqueceu. E assim vai ficando cada vez mais confiante do seu entendimento das mensagens que incluem as Escrituras. Então, estudo nesse ritmo, um capítulo por semana do Novo Testamento e 3 a 4 capítulos por semana do Antigo Testamento. E você vai adquirir um bom conhecimento dessas Escrituras ao longo dos anos. Então, primeira parte, leitura. Segunda parte, estudo de livros. Agora, a terceira parte é o estudo de assuntos ou de temas. E essa é mais uma coisa paralela. Neste caso, eu não vou sugerir um certo tempo dedicado para isso, cada semana, porque a necessidade vai variar conforme seu estudo e sua leitura. Mas, às vezes, você vai perceber que tem alguns assuntos que ajudam para compreender a Bíblia, mas que você não encontra simplesmente lendo algum capítulo. Por exemplo, ajuda muito dominar a cronologia bíblica. Ou seja, de aprender a sequência das coisas que acontecem na Bíblia, do começo ao fim. Começando com a criação, passando pelo livro de Gênesis, os outros livros históricos do Antigo Testamento, encaixando os livros de sabedoria, encaixando os profetas, chegando ao Novo Testamento, estudando a cronologia da vida de Jesus, relatado em 4 evangelhos, o livro de Atos, a igreja primitiva, os primeiros 30 anos, mais ou menos, da história da igreja, encaixando as cartas de Paulo, Pedro, João, etc., e o livro de Apocalipse nessa parte cronológica. Temos alguns recursos no nosso site também para isso.
até uma maneira que nós usamos de estudar que divide a história bíblica em 17 períodos, do começo ao fim. E se você realmente aprender esses 17 períodos, depois você vai encaixando acontecimentos, personagens e até livros ou partes de livros da Bíblia dentro de cada período, até criar na sua cabeça uma compreensão geral da história bíblica. Ajuda muito. Mas não é uma coisa onde você vai encontrar um capítulo na Bíblia que vai relatar tudo isso. É um estudo à parte, um estudo temático que ajuda bastante. Junto com isso, você pode se interessar pelas informações históricas ou geográficas. Pode ser interessante investir em um atlas bíblico que vai trazer mapas e informações sobre a cultura, sobre costumes e sobre acontecimentos históricos. Vários recursos que podem ajudar nisso. Outras coisas nessa categoria de estudos temáticos é de tratar de dúvidas que surgem quando você está lendo ou estudando textos, as primeiras duas partes que eu falei. Às vezes você vai encontrar algum assunto que só menciona em um livro, mas você fica com curiosidade. Talvez um assunto que mexe com a sua vida. Então, anote aquilo e depois de terminar a sua leitura e seu estudo textual naquele dia, procure um pouco mais de informação sobre esse tema. Talvez vai achar uma coisa rápida, talvez vai acabar dedicando algum tempo durante dias ou semanas para compreender melhor aquele tema, ligando informações de vários livros da Bíblia para compreender melhor a totalidade do ensinamento do Senhor sobre esse assunto. Por exemplo, se você quiser entender mais o plano da salvação, embora tenha vários trechos bíblicos bastante importantes, para ter um entendimento compreensivo disso, nós precisamos juntar informações de vários livros. Se você quiser saber como que era a igreja no Novo Testamento, vai encontrar bastante coisa no livro de Atos, mas vai ser necessário também juntar outras informações que vêm das epístolas de Paulo e outros para ter uma boa compreensão do procedimento que Deus deseja da sua igreja. Vai juntando informações. Se você quiser entender mais sobre casamento e divórcio, você não vai encontrar tudo em um trecho só, mas você vai juntar informações que vêm de Gênesis, que vêm de Malaquias, que vêm de Mateus e Marcos e Lucas, coisas que Paulo escreveu em Romanos e 1 Coríntios, e assim vai juntando as informações nesse contexto de um estudo temático. Só estudando os livros demoraria bastante para chegar às informações e talvez você nem ia lembrar, quando chega aqui, que já falou sobre alguma coisa relacionada em outro livro. Esse é o valor de estudos de temas, de estudos de assuntos que podem surgir. E assim, conforme suas leituras, quando surgem questões de interesse, surgem dúvidas, aproveite e estude aquilo para aprender mais. 3 aspectos do nosso estudo: leitura, estudos textuais e estudos temáticos. E se você continuar ao longo dos anos usando essas 3 partes do seu estudo, você vai, com certeza, aumentar bastante seu conhecimento das Escrituras, da vontade de Deus. Antes de encerrar hoje, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre alguns recursos e eu falei de uma oportunidade que eu vou mencionar bem no final do episódio de hoje. Mas recursos para o estudo. Primeiro, uma Bíblia. Não precisa ser uma Bíblia de estudo, uma Bíblia com um monte de anotações, mas uma Bíblia que traz uma tradução fiel das Escrituras. Tem várias possibilidades nisso. Segundo recurso, mais 1, 2 ou 3 Bíblias em outras versões, outras traduções. E essas outras traduções podem trazer uma linguagem, talvez, que ajuda a compreender palavras. Dicionário. Dicionário simples, comum, de português.
Talvez um dicionário bíblico, de palavras bíblicas. Atlas bíblico ajuda também para ter mapas e coisas para coordenar o estudo. São coisas que você pode encontrar em livrarias, pode encontrar na internet, e nesse sentido, pode buscar informações para compreender realmente boas compras, o que seria um bom investimento nessas coisas. Não precisa investir muito. Não precisa, por exemplo, sair para comprar comentários ou livros mais complicados. Pelo menos, durante os primeiros anos do seu estudo, não precisa dessas coisas. Agora, outros recursos. Hoje em dia tem muita coisa na internet, mas tem que ter bons filtros para conseguir coisas que realmente ajudam e edificam e evitar coisas que são tendenciosas, que levam para conclusões doutrinárias que distorcem as escrituras. Nosso trabalho é voltado justamente à questão de oferecer recursos para ajudar no estudo das escrituras. Somos homens falíveis, então eu não posso garantir que tudo que oferecemos vai ser sempre uma coisa boa e edificante. Mas eu garanto que nós procuramos fazer isso. Procuramos preparar e publicar e oferecer gratuitamente recursos para seu estudo que ajudam a compreender o que Deus diz. Como nosso trabalho não tem vínculo com nenhuma instituição religiosa, com nenhuma denominação ou seita religiosa, procuramos manter uma independência de ensinar o que tem nas Escrituras sem preocupação de agradar a algum ser humano ou alguma instituição. Então, para isso, eu vou mencionar alguns recursos que nós oferecemos. Mantemos um site na internet, estudosdabiblia.net. Nós temos acumulado recursos nesse site ao longo de 30 anos. Várias pessoas contribuindo ao longo desse tempo. Então, tem vários artigos sobre questões que podem surgir, tem esboços inteiros de vários livros da Bíblia, tem vídeos e áudios que tratam de diversos assuntos e textos bíblicos. Sinceramente, é um acervo de recursos bastante rico para quem procura compreender melhor as Escrituras. E, novamente, sem defender dogmas e doutrinas humanas. Junto com o site, também mantemos um canal no YouTube. Nesse canal, Estudos da Bíblia, você pode encontrar centenas de vídeos, novamente, tratando de vários assuntos, tratando de vários livros da Bíblia, inclusive os episódios do podcast, que incluem vídeo, que não são todos os episódios, também aparecem no nosso canal no YouTube. Então, pode voltar e ver vários episódios que já foram transmitidos antes deste. E mais uma coisa que eu quero oferecer hoje. Eu mostrei no começo, para quem está assistindo no vídeo, esse livrinho aqui, Andando com Deus. Um livrinho, um livro de 150 e poucas páginas. Esse livro segue aquele plano de leitura que eu comentei no início, onde divide a leitura bíblica todos os dias em 5 partes diferentes da Bíblia. Por exemplo, se você começar em dia 1º de janeiro e continuar até o fim do ano, você vai ler a Bíblia toda, mas não diretamente de Gênesis até Apocalipse. Por exemplo, deixa eu abrir aqui. Dia 7 de maio, só por acaso, a sua leitura seria de 15 versículos do livro de Marcos, de 9 versículos de 1 Coríntios, de Salmo 109 até verso 20, 7 versículos do livro de Provérbios e 2 capítulos de 1 Samuel. E como eu falei, dá para fazer tudo isso em 15 a 20 minutos. Aí qualquer dia do ano, você vai encontrar essas sugestões de leituras. Aí você pode falar, mas se eu não conseguir começar dia 1º de janeiro, não tem problema. Pode começar em qualquer dia, porque o sistema desse livro tem a data, se for acompanhar anualmente, mas também tem dias. Dia 1, dia 2, dia 3, etc. Até dia 365. Então, seu dia 1 pode ser qualquer dia do ano, e aí se você continuar com a leitura todos os dias, a partir daquele dia, no outro ano, você vai terminar
a leitura da Bíblia toda. E aí, começa de novo. Agora, se você gostaria de ganhar, de graça, esse livro, nós podemos mandar pelos correios. Estamos oferecendo, hoje, para as primeiras 20 pessoas que solicitam o livro, respeitando as seguintes condições. Você tem que ter um endereço em território brasileiro. Nós não vamos enviar para outros países. Então, você tem que estar no Brasil. Você precisa mandar uma mensagem no WhatsApp. E para quem está assistindo ao vídeo, eu vou mostrar o número. Quem não está assistindo o vídeo, só ouvindo, eu vou mencionar e repetir o número. Então, anote esse número, manda mensagem no WhatsApp, pedindo esse livro, dando os seus dados, nome completo, endereço completo, com bairro, cidade, CEP, etc. E seu número de contato por telefone e seu endereço de e-mail. Manda essas informações numa mensagem de WhatsApp para o número, código DDD 11 97546 6815. Vou repetir. 11 97546 6815. Manda mensagem no WhatsApp para este número. E se você for uma das primeiras 20 pessoas a solicitar o livro, você vai receber o livro pelos correios de graça. Se você não conseguir receber de graça o livro pelos correios, nós vamos mandar uma mensagem com link onde você pode encontrar as mesmas leituras na internet. Você não vai ficar fora, só que talvez não vai ter o livro físico impresso no papel para usar para isso. Mas nós queremos que todo mundo, não somente 20 pessoas, aproveitem para participar dessa leitura e, ao mesmo tempo, continuem ouvindo as mensagens do podcast. E se você não está participando de nossos estudos pelo Zoom, que nós temos toda semana, manda mensagem para esse mesmo número no WhatsApp e peça informações de como participar. Gostaríamos de ter você participando conosco nos estudos. No momento, estamos estudando Profetas Menores, as Epístolas de João e o livro de Êxodo. Várias aulas por semana que dá para acompanhar. Então, veja o que dá no seu horário para marcar na sua agenda e participar gratuitamente para aprender mais sobre a palavra do Senhor. Então, novamente, mensagem de WhatsApp para código 11 97546 6815. Nós aguardamos a sua mensagem já. Deixe-me comentar mais algumas coisas. Às vezes alguém pensa, mas por que eu vou mandar mensagem no WhatsApp? Eu posso colocar comentário aqui no Spotify ou no YouTube, se você estiver assistindo o vídeo no YouTube. Não coloque dados pessoais nos comentários do podcast nem do YouTube, que essas informações ficam visíveis para outras pessoas. E nós não podemos garantir a segurança dos seus dados se você colocar nos comentários visíveis ao público. Mande no WhatsApp, porque essas mensagens só nós que vamos receber e não vai colocar seus dados em risco mostrando para outras pessoas. Antes de encerrar, eu gostaria de ler mais um versículo, o último versículo da segunda epístola de Pedro, onde ele disse, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Leia, estude, aprenda, aplique, porque nós todos estamos caminhando para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.